Nós abrimos agora mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista aqui pela TV Câmara Bauru, recebendo como convidado o vereador Francisco Carlos de Góes, o Carlão do Gás do MDB. Vereador, obrigada mais uma vez pela presença, seja bem-vindo ao nosso espaço. Eu que agradeço. Sempre quando sou convidado venho porque eu sei da importância de estar interagindo com os nossos telespectadores. Vereador, a gente vem acompanhando a questão da retirada das lombadas no trânsito da cidade. Só para contextualizar quem nos assiste, uma ação judicial provocada pela Associação de Defesa da Cidadania de Bauru motivou a retirada dos dispositivos que estariam de fora das normas do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Você tem acompanhado de perto essa situação, especialmente após um acidente de trânsito que resultou na morte de uma idosa no seu bairro, que é o Parque Vista Alegre. A decisão pela retirada das lombadas foi tomada em agosto de 2018, mas até agora nós não temos uma resposta efetiva do poder público. O que é que justificaria essa demora em adaptar os dispositivos, reconstituir as lombadas ou adotar outras formas de redução de velocidade? Veja bem, nós fomos pegos de surpresa, inclusive no ano de 2018, agosto, né? Quando a prefeitura foi notificada que deveria retirar os redutores de velocidades da cidade que não estivesse de acordo com a norma 600 do Código Brasileiro de Trânsito de 2016. Muito bem. A prefeitura entrou com recurso, mas infelizmente não foi positivo e foi determinado que essas lombadas fossem retiradas a partir de janeiro de 2019. Sob pena de multa diária, se assim a prefeitura não fizesse. Muito bem. Causou um transtorno para os moradores da cidade, porque foi, na verdade, essa ação protocolada, eu tenho falado sempre, e me desculpem aí os integrantes da ADECIBA, foi um desserviço que foi feito aqui para a população bauruense. Por quê? Porque gerou a despesa para a retirada dos redutores que estavam instalados há mais de 30 anos, 20 anos lá no bairro, por conta de questões mínimas, altura um pouquinho fora do padrão, largura um pouquinho fora do padrão, metragem da esquina, que é 15 metros da esquina, tinha a lombada que estava a 14 metros. Então, eu acho que foi um excesso de zelo que ocasionou, infelizmente, esse atropelamento na quadra 2 da Cônigo Aníbal de França, que veio a óbito essa idosa, né? Porque a moto passou em excesso de velocidade. Infelizmente, por falta de consciência dos nossos motoristas, que nós sabemos que no Brasil nós temos utiliza-se o redutor de velocidade, as lombadas aí para reduzir a velocidade, né? O que não acontece nos países de primeiro mundo, na América do Norte. Nós sabemos que na Europa que isso não existe, né? Mas infelizmente aqui é consciência. Nós temos que educar as nossas crianças para que sejam condutores de veículos no futuro conscientes, para que os redutores, sim, aí possam ser retirados, mas a lei sendo mantida, as velocidades mantidas de acordo com a lei do trânsito, né? Mas infelizmente não é o que acontece. Nós fizemos imediatamente, quando começaram a fazer a retirada dos redutores da Alameda das Tulipas, da Cônigo Aníbal Maria de França, da Comendador Alves Seabra e outras ruas importantes aqui da nossa cidade. Eu cito essas porque é do meu setor, onde eu moro há mais de 40 anos. Então as reclamações dos moradores foram diretamente com o vereador, que nós representamos aquela população. Nós protocolamos na Endurbe para que fosse feito um estudo imediato, técnico, para que as lombadas fossem recolocadas dentro do padrão legal, dessa norma 600 do Código Brasileiro de Trânsito de 2016. O que eu venho reclamando é da morosidade, né? Mas felizmente a questão de uns 10 dias, o coronel Eclerc, que preside a Endurbe, sinalizou que os estudos da Cônigo Aníbal Maria de França, da Alameda das Tulipas e da Coronel Alves Seabra e também da Praça das Orquídeas, eles já foram feitos, esses estudos, e vai ser recolocado esses redutores de velocidades nas quadras solicitadas.
Muito bem, só que já faz 10 dias que o coronel sinalizou que o estudo foi finalizado. Nós precisamos de agilidade, nós precisamos montar em um carro de Fórmula 1. Nós não podemos ficar aí com um Ford 24. Né? Nesse caso, sim, nós precisamos acelerar a execução da colocação dos redutores para evitar o excesso de velocidade, evitar atropelamentos e vidas sendo ceifadas, infelizmente, de forma lamentável. As lombadas, na sua visão, ainda são a melhor saída para se incentivar e se estimular, né? Até de uma forma forçada, não tem outro jeito, já que não existe essa consciência por parte do motorista, mas para que a velocidade seja reduzida. Sem a menor dúvida. Eu questionei, inclusive, a equipe técnica da Indurb se existiria uma outra alternativa, se não for, o radar Sim. seria uma, mas também esse dispositivo nós sabemos que é bastante caro e a prefeitura não teria condições de colocar radar quase que na cidade toda, né? Mas então eu falei, escuta, não tem uma outra alternativa a não ser o redutor de velocidade, né, que eles fazem. Ele falou, olha, o taxão, aqueles taxões, né, são proibidos também pelo Código Brasileiro de Trânsito. Então não resta outra alternativa do que não fazer a recolocação das lombadas, que é permitida pelo Código Brasileiro de Trânsito. Tem muitas pessoas que pensam que está tirando porque é proibido. Não, não é proibido. Foi retirado porque essa ação apontava que em Bauru existiam vários redutores fora do padrão da norma. E que, infelizmente, eu repito mais uma vez, um desserviço. Gerou gastos para a retirada desses redutores. Nós sabemos que foi retirado mais de 100 redutores de nossa cidade e agora nós vamos ter que fazer esse estudo, que também tem custo, e depois a recolocação dos redutores de forma morosa, como está acontecendo, também com custos. Infelizmente, isso aconteceu. Vereador, o senhor questionou recentemente o preço praticado em Bauru pelo serviço de recap nas vias da cidade. Foi citado, né, foi mencionado que em Lençóis Paulista, por exemplo, que vizinha nossa, é cobrado o valor de R$ 35,00 por metro quadrado. Em Bauru, esse valor é de R$ 51,00. Existe alguma indicação da prefeitura que justifique essa diferença de valores cobrados pelo mesmo serviço em duas cidades tão próximas? E como isso impacta na utilização dos recursos solicitados e adquiridos, por exemplo, por meio de emendas parlamentares destinadas aqui para a cidade? Veja bem, no caso das emendas que são destinadas para a cidade, infelizmente a população ela vai ser atendida em quantidade menor, quantidade reduzida, porque a gente faz um cálculo por metro quadrado de pavimentação, de recap, né? E se você paga mais, você vai recapear menos. Correto? Agora, diz que existe, eu tomei ciência desse decreto do Executivo, dizendo que aqui em Bauru você teria que fazer a camada de asfalto com 3 camadas de asfalto. E tem aí a metragem que fugiu agora, não sei se é centímetros ou milímetros cada camada, e que em Lençóis exige-se só 2 camadas de recap, e Bauru 3. Mentira! Não existe decreto nenhum determinando isso. O que, na verdade, existe é realmente esse preço. Criaram essa questão de que existe essa normativa, que é obrigatório fazer essas 3 camadas, talvez para justificar esse preço de R$ 51,00 aqui em Bauru, que é praticado. Porque lá em Lençóis coloca-se 2 camadas e é R$ 35, R$ 36,00 o metro quadrado do recap. Então eu acho que nós precisamos rever. Já conversei com o prefeito com relação a isso, já tive uma conversa bastante boa com o atual secretário de obra, o Sidney, para que a gente faça aí um bem bolado, porque quem perde com isso é a cidade, quem perde com isso são os moradores que solicitam o recap e de repente não são atendidos por conta desse preço, quase que o dobro, né? Sim. 35 para 60%, 70% mais ou menos a mais. Então isso é um valor fora de mercado na minha ótica. E nós temos lá, nós temos na região do Parque Vista Alegre a emenda do Rodrigo Agostinho, que vai ser destinada para aquela região, e eu estou preocupado, porque a gente queria atender lá uma quantidade de ruas, mas infelizmente, pelo que eu percebo, algumas ruas vão ficar fora, por conta desse preço. Agora, se o prefeito conseguir fazer também só 2 camadas, esquecer essa questão de 3 camadas, aí sim a quantidade de recap vai aumentar, isso que seria extremamente positivo. Vereador, outro assunto ao qual o senhor tem se dedicado é a questão da coleta seletiva e dos ecopontos na cidade. A prefeitura acabou de assinar há alguns dias a ordem de serviço
de contrato com a Associação dos Catadores de Recicláveis, que é a organização que reúne as 3 entidades, as 3 cooperativas do setor em Bauru, para o gerenciamento dos ecopontos. Esse novo modelo de gerenciamento das unidades deve resultar em ganhos ambientais, econômicos, sociais para a cidade, na tua visão? Eu não tenho dúvida nenhuma, porque inclusive vai aumentar a quantidade de recicláveis que vai ser destinado para as cooperativas. Então vai aumentar inclusive a rentabilidade das famílias envolvidas nessas cooperativas que vão prestar esse serviço administrando os ecopontos. A grande briga do vereador Carlão do Gás é no sentido de que nós em Bauru, uma cidade de 400 mil habitantes e inclusive de território bastante vasto, grande, nós temos apenas 8 ecopontos. É muito pouco, quer dizer, nós continuamos ainda nos deparando, por falta de consciência também, infelizmente, de vários cidadãos aqui da cidade, que descartam o resíduo sólido da construção civil e também esses recicláveis em locais completamente inadequados. Beira de rodovia, beira de estradas vicinais, até em praça a gente às vezes vê o abuso das pessoas despejando esses resíduos. Mas também porque não tem alternativa. Está errado. Não façam isso. Não estou dizendo que vocês vão fazer porque não tem alternativa do ecoponto próximo. Nós precisamos, prefeito, criar no mínimo, mais uns 10 ecopontos na nossa cidade. Levar de 8 para 18 ecopontos, distribuídos de forma bem estratégica para atender a grande maioria da população e nas várias regiões da cidade. Aí sim, o ganho vai ser sentido, porque muito mais recicláveis vai ser direcionados para as cooperativas, aumentando inclusive a destinação correta e quem agradece ao planeta, né? Aliás, o projeto original de concepção dos ecopontos na cidade previa a instalação inicial de 16 ecopontos em Bauru. Nós temos a metade disso nesse momento. Em que bairros se reconhece a maior necessidade dessas unidades? Veja bem, eu venho brigando faz tempo para que tenha um dispositivo, né, um ecoponto na região ali do Parque Vista Alegre, Jardim Godói, São Geraldo. Nós precisamos colocar um ali na região do Santa Luzia, Eldorado, Beija-Flor. Nós precisamos Meridota, nós precisamos a Independência, nós precisamos Bela Vista, vários bairros, e inclusive também Zona Sul, né, determinar alguns lá para a Zona Sul, que também tem resíduo sólido da construção civil, que são jogados de forma inadequada em locais inadequados, né? Então eu acho que existe já o apontamento, inclusive para o prefeito, e ofícios, né, direcionados ao prefeito para que faça essa ampliação no número de ecopontos. Mas infelizmente eu não sei o que acontece, que na minha maneira de ver, eu vou falar lá do Parque São Geraldo, hein? Nós temos lá a Regional de São Geraldo com espaços ociosos que poderia colocar um ecoponto ali. E não acontece. Então, isso fica, inclusive, eu lamento, porque poderia facilitar a vida dos moradores e dar a destinação certa para o resíduo sólido e também para os recicláveis. E nem mesmo representa um investimento de larga escala por parte da prefeitura, né, vereador? Se você já tem o local, puxa, o investimento é mínimo, é só a questão da adequação, ainda mais agora com as cooperativas administrando os ecopontos, né? Então a prefeitura não vai ter nem que colocar funcionário à disposição, enfim, a cooperativa vai administrar essa questão. Então é só disponibilizar os espaços. E nós temos espaços aqui que são do município que infelizmente não estão tendo nenhuma utilização e não estão sendo implantados os ecopontos como a gente gostaria que implantasse. Eu falei em 18, né? Mas realmente você me lembrou bem. O projeto era para 16, mas nós estamos já em novembro de 2019. O governo vai terminar agora em 2020 e nós ainda estamos com 8. E outra, 8 que não foram implantados nesse governo. Também teve alguns que já foram implantados no governo anterior, né? E além da ampliação do número de ecopontos, existe também um apelo para a ampliação do horário de funcionamento dessas unidades. Acabam funcionando na maior parte da semana em horário comercial, né? Exatamente. Isso também ajudaria a minimizar esse problema, com certeza, do descarte irregular. Quanto mais tempo você coloca à disposição da coletividade para descartar de forma correta o resíduo da construção e esses recicláveis, é lógico que você vai diminuir o impacto negativo no meio ambiente. Mas, infelizmente, a morosidade é tamanha e a gente só tem a lamentar.
Vereador, para a gente fechar a entrevista falando sobre trânsito, a gente está num momento aqui na cidade de discussão de várias intervenções viárias. No momento de construção das marginais da Rondon, no momento de discutir a construção do viaduto da Cruzeiro do Sul, uma reivindicação antiga, o alargamento da rotatória da Praça do Relógio. E o senhor tem uma reivindicação que já tem algum tempo, continua apelando, cobrando a prefeitura, que é para a transformação do viaduto Nicola Avalone em mão dupla. Isso poderia ajudar a desafogar o trânsito da cidade? Exatamente. Nós sabemos que o trânsito central, ele tem praticamente 3 artérias principais, que é a 1º de Agosto, Batista e Rodrigues Alves, do lado de baixo. E do lado de cima ainda tem a Cusi Júnior e a 7, que também são sobrecarregadas. E o grande problema que nós temos com a Rodrigues Alves, porque ela é o nosso corredor de ônibus. Todos os ônibus praticamente que vêm dos bairros passam pela Rodrigues Alves. Então o trânsito ali é caótico em determinados horários. Por que não tirar esse trânsito, pelo menos dos veículos, né, dessas ruas que eu citei? Nós temos essa alternativa. Eu venho pedindo aquela construção da ponte que já foi orçada, que vai ficar em torno aí de 650, 700 mil reais, para transpor o Rio Bauru na altura do fórum, quase na cabeça ali no final de lá para cá do viaduto, ou do início daqui para lá, né, para o sentido do Vila Falcão, do viaduto Nicola, uma ponte de transposição. Então você está indo sentido Parque Vista Alegre, para vocês entenderem, sentido Falcão, chega na ponte, você faz a transposição do rio e acessa o viaduto. Então passa a ser mão dupla. Mas infelizmente essa ponte faz 3 anos que eu venho pedindo, aliás faz mais, desde o governo Rodrigo Agostinho que eu venho pedindo, e já tem projeto aprovado, inclusive o projeto não foi gasto pela prefeitura, 1 centavo, foi doação inclusive de uma empresa aqui de Bauru, e o prefeito alega que inclusive já tem até a reserva desse dinheiro, mas não sai do papel, infelizmente. E eu acho que isso aliviaria muito o trânsito. Agora, eu tenho uma sugestão, isso de primeira mão, tá? Não conversei com a Endurbe ainda, não conversei nem com o prefeito. Você vai dar esse furo de reportagem. Vamos lá. Nós temos agora, infelizmente, o trânsito impedido na alça ali do viaduto, né? Teve problema ali na estrutura, então por uma questão de precaução, medida de segurança, foi interrompido o trânsito ali. Então você pode, inclusive hoje, fazer uma experiência para quem está vindo do Vista Alegre, Bela Vista, para sentido acessar o viaduto, você ali na Praça Paradesportiva, tem o sinaleiro e tem a ponte, né? Você pode fazer ali a inversão da mão também, transformando aquele lado no Nuno de Assis já em mão dupla. Então você conseguiria acessar o viaduto sentido Vila Falcão. Uma experiência, quer dizer, você vem pela Nuno de Assis até a Praça Paradesportiva, você vira à esquerda, à direita você está do outro lado do rio e você transforma ali até o viaduto em sentido duplo também, para facilitar o trânsito no viaduto, transformando em 2 sentidos. É uma experiência, quer dizer, eu acho que eu sou leigo no trânsito. Na época que eu sugeri a ponte e também sugeri essa mudança aí da inversão da mão ali na Praça Paradesportiva, a alegação é que ia aumentar o risco de impacto, porque você ia ter também o trânsito sentido Vista Alegre e o sentido Falcão, e descendo veículos da alça. Eu até concordei. Se bem que teria dispositivos que você poderia colocar também ali para evitar que acontecesse algum acidente. Mas disse que ia ter muito custo e tal, que a alternativa melhor seria a ponte, que eu estou pedindo, mas infelizmente nem a ponte nem essa alternativa foi concluída. Mas agora, como nós estamos com a alça interrompida ali do trânsito, poderíamos fazer uma experiência, transformando já o viaduto em 2 mãos, tirando o trânsito da Nuno, virando à esquerda ali na praça e acessando o outro lado da avenida, né? É uma sugestão. Ficam as cobranças, então, do vereador Francisco Carlos de Góes, o Carlão do Gás, nosso convidado aqui no programa Fala Câmara Entrevista. Vereador, obrigada mais uma vez pela presença. Agradeço, viu? Eu quero deixar aqui um recado para você, o telespectador, que não é fácil, viu? As pessoas às vezes falam assim, eu vou ser vereador, eu vou... Olha, é um espinho. Inclusive, a minha esposa sempre brinca comigo. Falou assim, essa sarna você que procurou, então você tem que se coçar. Porque às vezes a gente no desabafo reclama de algumas situações. Porque a gente pede. Nós somos eternos pedintes. Mas, infelizmente, a caneta nossa não tem o mesmo poder que a caneta do prefeito. A gente pede o prefeito que tem que mandar executar. E, infelizmente, as coisas às vezes não acontecem conforme as demandas que nós apresentamos. Mas estamos à disposição da coletividade bauruense e estamos sempre às ordens
aí para fazer essa ponte de ligação de você, telespectador, com o Poder Executivo. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigada, vereador, mais uma vez. Obrigada a você também pela sintonia e até a próxima.